Volume molar. O volume molar, queridos, é uma parte bem importante e super simples, assim, sinceramente, do mol. Não se preocupem muito em entrar no mérito, porque de fato a gente vai trabalhar melhor isso na parte de gases. Você vai ter uma aulinha só sobre gases, que obviamente é uma parte da disciplina de física, mas que esporadicamente pode aparecer na prova de química também. Então, lá na parte de gases, o professor, que é nessa aula 4, o professor vai esboçar um pouco mais essas teorias. Aqui você não vai ter nenhuma aplicabilidade específica, a não ser o quanto vale em termos de volume mol. Só isso. Então, para explicar melhor, eu vou mostrar para você com um simulador como a gente chega nessa relação. E quem é que deduziu isso? Quem deduziu a relação do volume molar foi um matemático e químico também italiano chamado Amadeu Avogadro. Amadeu Avogadro disse basicamente que, sob condições iguais, gases diferentes que possuem o mesmo volume têm o mesmo número de partículas. Ou seja, não interessa se o gás é maior ou menor, se a bolinha é grande ou pequena. Se você tiver 1 litro de gás oxigênio, aqui um balão de 1 litro, e um balão com 1 litro de gás hidrogênio, o número de moléculas dentro dos dois é o mesmo. Porque o Amadeu Avogadro disse que as moléculas são tão pequenas, mas tão pequenas, que a diferença de tamanho entre elas não faz assim não gera uma mudança grande, substancial nos volumes atômicos ou moleculares dos gases. Deste modo, volumes iguais de gases diferentes, sob as mesmas condições, contêm a mesma quantidade de partículas. Não entendeu? Dá uma olhadinha aqui então. Ó, vamos supor que você esteja analisando, vou pegar aqui um recipiente, pode ser esse aqui. Preste atenção ali no volume dele, tá? Volume você pode perceber ali pela largura, tem 10 nanômetros e tal, mas não se apegue muito ao número, à unidade, desculpa, apenas o valor, e também a dimensão que você tem ali. Eu vou colocar aqui as bolinhas roxas, tudo bem? Ó, eu vou colocar 50 bolinhas roxas. Perceba que a temperatura é a mesma, 300 Kelvin, e a pressão é a mesma, 5,8 atmosferas, tudo bem? Note o tamanho. Percebeu o tamanho? Tá, deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas bolinhas roxas você tem ali? Ah, eu tenho 50. Aí você está vendo ali onde diz partículas, né? Aqui, ó, partículas, tá vendo? 50. Beleza? Tá. Agora eu vou mostrar para você o seguinte. Eu vou colocar aqui a mesma quantidade de bolinhas vermelhas. Observe que a temperatura é a mesma, a pressão é a mesma, mas as bolinhas não são iguais, são bolinhas vermelhas, são bolinhas de outros, representando outros átomos. E, independentemente disso, o que eu queria mostrar para você é o seguinte, o volume é o mesmo. Então foi isso que o Amadeu Avogadro disse, que se você tiver um balão de 1 litro de gás, oxigênio, e do lado um balão com 1 litro de gás hidrogênio, o número de bolinhas lá dentro é o mesmo. Porque a diferença de tamanho entre eles não gera diferença de volume, porque é desprezível, são coisas muito, muito pequenininhas. Então esse é o princípio de Avogadro. Deste modo, os químicos fizeram a seguinte análise. Bom, então vamos estabelecer condições padronizadas. E criou-se o estado padrão. O estado padrão para um gás é 1 atmosfera de pressão e 0 graus Celsius ou 273 graus Kelvin. Quando eles utilizaram estas medidas de pressão e de temperatura e avaliaram os gases, eles perceberam, os químicos, que todos os gases apresentavam o mesmo tamanho. E o tamanho é exatamente esse aqui que você está vendo com o balão oficial, inclusive, da IUPAC, da Associação Americana de Química, também. Tá? Então, esse é o balão correspondente a 1 mol. Você enchia esse balão com gás,
Aí, como é que eu vou saber que eu botei 1 mol de gás ali dentro? É fácil. Vamos supor que você encheu esse balão com gás carbônico. Pode ser? Ou, por exemplo, com... enfim, dióxido de enxofre. Você vai medir a massa de 1 mol desse gás e vai medir conforme você vai enchendo o balão. Quando o balão chegar na massa correspondente, ó, por exemplo, o gás carbônico. O gás carbônico tem uma massa de 44. Quando aparecer 44 aqui, você para. Significa que ali dentro tem 1 mol de partículas de gás carbônico. E o volume que esse 1 mol de partículas de gás carbônico ocupa é o volume de 22,4 litros. Esse é um valor experimental e, em poucas palavras, querido, é só lembrar que qualquer gás, sob condições padrão, as condições da CNTP, que são as condições normais de temperatura e pressão, sempre vai apresentar o mesmo volume. Isso porque os gases não apresentam interação entre as suas partículas. Então você não vai ter diferença pelo tamanho da partícula no volume total gerado pelo gás. Pois, por exemplo, quando você tem um estado líquido, as partículas podem se atrair mais ou menos dependendo do tipo de substância que você tem. Agora, quando você tem estado gasoso, não existem interações entre as partículas. Então todas elas vão se soltar. E como partículas é uma coisa muito pequenininha, isso não vai interferir no volume total do gás. Porque os espaços interatômicos ou intermoleculares são imensos. Então, se a molécula é um pouquinho maior ou um pouquinho menor, isso não influi no volume total do gás. O que influi no volume total do gás é o número de partículas que esse gás possui. Então, se você tiver um número de partículas igual a 1 mol, sempre haverá um volume para gases igual a 22,4 litros, certo? Ó, caso você não tenha entendido por que é só para gás, eu vou te mostrar aqui com o simulador. Olha o tamanho, por exemplo, desse sólido. Ó, vou pegar o sólido aqui para você ver. Veja a dimensão do neônio sólido. Tá vendo? Olha a dimensão da água sólida. São diferentes, não são? Olha a dimensão do oxigênio sólido. É diferente, né? Olha ele líquido. Olha a água líquida, é maior. Né? O número de moléculas é sempre o mesmo. Sempre o mesmo número de moléculas. Agora eu vou te mostrar uma coisa. Olha o tamanho ocupado pelo neônio gasoso. Todo recipiente. Sabe por quê? Porque não tem interação. Olha ali para o argônio. Todo recipiente. Volume é o mesmo. Por quê? Porque não tem interação. Olha o do oxigênio. Todo recipiente. Por quê? Porque o volume é o mesmo. Porque o recipiente é o mesmo. E porque não tem interação. Então, quando você tem uma substância gasosa, as partículas não interagem umas com as outras. E como a diferença de tamanho entre elas é muito pequenininha, desprezível na prática, quem define o tamanho que um gás vai ocupar é o número de partículas que aquele gás tem. Logo, 1 mol de qualquer gás, sob as condições tidas como condições normais, que são as CNTP, sempre terão o mesmo volume. E esse volume é de 22,4 litros. Portanto, queridos, se a minha fala explicando de onde surgiu justamente o volume de 22,4 litros está confusa, não se preocupe. Você, sinceramente, nem vai precisar dessa teoria para aplicar a regra. E eu vou te mostrar como isso é possível. Ó, agora que eu falei do volume, você pode associar justamente a última informação correspondente ao mol no nosso esqueminha. Você só não pode esquecer que esse valor aqui serve somente para gases, nas condições normais de temperatura e pressão. Eles não mudam as condições, então você provavelmente não vai mudar esse número. Se mudarem, você vai estar fazendo uma questão de gases, e aí a gente vai estudar isso na aula 4. Nessa aula, tudo vai ser visto sob as condições normais. Então fiquem tranquilos. Certo?
Vamos lá então, eu vou provar para você que se eu falei um monte de informações que não fizeram sentido para ti, você sinceramente nem vai precisar tanto assim delas, apenas você notou de onde surgiu essa informação, tá? Que é um valor experimental. Então, vamos aplicar a regrinha do professor que nunca dá errado. Ó, a questão 1. Quantos mols estão contidos? Tá, então você já vem para cá. Eu quero saber quantos mols. Então você está no exercício, né? Exercício segunda linha. Então você escreve, ó, x mol. Estão contidos em 8,96 litros de NO. Então você escreve 8,96 litros de NO. Pronto. Eu tenho duas informações. A primeira informação é mol. E mol, querido, tá aqui. Mol é o azulzinho aqui, tá vendo? Então eu vou ter que associar aqui em cima com mol também. Já a segunda informação é litro. E litro é esse laranjinha ali. Tá vendo? Então eu vou ter que pegar esse laranja e vou colocar ele aqui. Pronto. Acabou a sua regra de 3. Simples assim. Ah, mas os outros números? Ele perguntou massa. Se ele não quer saber da farinha, não fala da farinha. Se ele te perguntou ovo, fala dos teus ovos. Porque é isso que o teu, interlocutor está pedindo. Né? Então, o maior erro que os alunos cometem é associar informações indevidas. O pessoal acha que é tipo tarô, tipo búzios, pega as informações e joga. Né? Onde cair, formou ali uma regra de 3. E não é assim. Então, vamos fazer essa continha aqui. 1 está para 1 mol, está para 22,4, enquanto que x está para 8,96. Tá? Vou colocar aqui para você, ó. 1 está para 22,4 litros, x, que é a pergunta, sempre na segunda linha, 8,96. Pronto. Agora é só fazer essa continha. Vou fazer a conta para você aqui, tá? Ó, 1 vezes 8,96 igual a 22,4 vezes x. X vai ser igual a 8,96 dividido por 22,4. 8,96 é a mesma coisa que 89,6 assim, dividido por 10. Vai dar 8,96 vezes 22,4. Por que eu fiz isso? Porque 89,6 dividido por 22,4 é fácil de fazer. Vai dar 4. E aí você vai ter 4 dividido por 10. E 4 dividido por 10 dá 0,4 mol. Resposta certa da questão, 0,4 mol. Tudo bem? B. Impossível, duvido fazer essa. Calma. Pronto. Ó, tá aqui, tudo prontinho, só me esperando. Querido, note. A pergunta da questão é: quantas moléculas de SO3? Molécula. Então você vem aqui e escreve. Eu quero saber quantas moléculas. Moléculas de SO3. Beleza. Eu vou ter com 6.720 litros. 6.720 litros. Beleza. Tá. Agora você vai pegar as informações correspondentes. Molécula é partícula. Então você vai colocar aqui o valor da partícula. Você vai pegar o número de partículas e vai colocar aqui em cima. Como é que tu sabe? Ué, porque está escrito aqui, ó, molécula. Tudo bem? E aqui do ladinho você vai fazer a mesma coisa. Você vai pegar aqui, copia e cola. Pronto, colei. Você quer fazer o quê? Uma relação com volume. Então vou pegar aqui o volume, coloquei, pronto, em volume. Tá aí a sua regrinha de 3. Certo? Então vou escrever ela aqui para você do lado. Ó, vamos colocar aqui para ti. Primeira linha sai lá do esquema, segunda linha sai do exercício. Então vou colocar aqui para ti, ó.
600 sextilhões estão para 22,4, X está para 6.720 litros. Então, 6.720 vezes 6 vezes 10 na 23, igual a X vezes 22,4 litros. Isso vai ser igual a 6.720 dividido vezes 6 vezes 10 na 23, dividido por 22,4 litros. 6.720 é igual a 67,2 vezes 100, vezes 6 vezes 10 na 23, dividido por 22,4. E 22,4 e 67,2 são fáceis de fazer conta. Vai dar 3 vezes 100 vezes 6 vezes 10 na 23. 3 vezes 6 dá 18. 100 vezes 10 na 23, 10 na 25. E 18 é a mesma coisa que 1,8 vezes 10. Ou seja, vai ser igual a 1,8 vezes 10 vezes 10 na 25, que vai dar 10 na 26. Resposta, 1,8 vezes 10 na 26. Tudo bem? Uma observação só para a gente fechar a aulinha de hoje, então, queridos, é o seguinte. Muitas vezes as provas fazem uma pegadinha com o aluno. Eles gostam de pedir o número de átomos que tem em um número X de moléculas. É como se você perguntasse o seguinte: quantas rodas eu tenho em 40 triciclos? Mas como é que eu vou saber? Muito fácil. Um triciclo tem 3 rodas. 40 triciclos vai ter 3 vezes mais em rodas. 120. Quando você diz que um triciclo tem 3 rodas, você estabelece uma proporção de 1 para 3. A mesma coisa acontece quando eles querem brincar com moléculas e átomos, que não são a mesma coisa. Só que ao invés de chamar de triciclo, eu vou chamar de molécula, ao invés de chamar de roda, eu vou chamar de átomo. Por exemplo, uma molécula de gás carbônico tem 3 átomos. Então, qualquer quantidade de moléculas de gás carbônico vai ter o triplo em átomos, porque a proporção é de 1 para 3. E 1 para 3 significa que tudo que tem, uma molécula de CO2, tem 3 átomos. É uma proporção de 1 está para 3. Esse lado tem que ser sempre 3 vezes maior que o outro. Um triciclo tem 3 rodas. Qualquer quantidade de triciclos vai ter qualquer quantidade de rodas, 3 vezes maior. Então, vamos supor que aqui eu tenha uma quantidade X de moléculas de CO2 e eu quero saber quantos átomos eu vou ter. Então, resolvendo essa regrinha de 3, você vai ter Y vezes 1 igual a 3 vezes X. Portanto, em poucas palavras, se você quer saber o número de átomos de uma molécula, basta você multiplicar a quantidade de moléculas pelo número de átomos que ela tem. Tá vendo? Quantidade de moléculas pelo número de átomos que ela tem. Quero saber quantas rodas eu vou ter com o número X de triciclos? Basta multiplicar o número de triciclos que eu tenho pelo número de rodas que cada triciclo tem. Isso vai me dar um número total de rodas. Tudo bem? Então, você pode fazer essa formulinha que vai lhe facilitar a vida. Número de moléculas vai ser igual a quantidade, de átomos, né? Número total de átomos vai ser igual a quantidade de moléculas, ou número de moléculas,
vezes os átomos que você tem. Vezes os átomos. Assim. Então, por exemplo, ó, se eu tiver 40 moléculas de gás carbônico, eu quero saber quantos átomos eu vou ter. Como a proporção é de 1 para 3, basta você multiplicar por 3, 120. Tá, mas e se eu tiver 3 mols de moléculas de gás carbônico? Basta multiplicar por 3. 3 vezes 3, 9. Simples assim. Tudo bem?